Eu quero te fazer uma pergunta agora. Quem é você para sair fazendo barulho por aí? Sair com som alto no carro, instalar som no carro em primeiro lugar, colocar aquelas caixas de som ocupando todo o porta-malas e sair por aí na avenida, em bairros ou ficar na tua própria casa incomodando os vizinhos. Quem é você que na tua casa coloca som alto para todo mundo ouvir? Se você sabe, todos nós sabemos o que perturba e o que não perturba, o que é errado e o que é certo, por que você faz isso? É um prazer próprio? O que é? Isso se chama, na minha opinião, falta de educação, falta de respeito. Isso é o que nós chamamos de afegão médio. Eu creio que mais de 98% da população, eu creio que 99% da população brasileira, e talvez mundial, mas vamos nos falar aqui, nos focar no país, no Brasil. 99% da população, eu creio que seja de afegão médio. De pessoas que assistem novela e acreditam nas novelas como se fosse um telequete. Se você não sabe o que é telequete, vai pesquisar, pelo menos faça isso. Tão simples na internet hoje. Pessoas que gostam de assistir futebol com muita frequência e também acreditam naquilo que estão vendo. Pessoas que assistem telejornal e acreditam nas notícias do telejornal como se fosse a verdade absoluta. Pessoas que gostam de baderna, de balbúrdia e de incomodar. Esse é o afegão médio. Faz parte de, creio eu, 99% da população. Com certeza, oficialmente, se você pesquisar, vai ter mais de 95%. Mas eu tenho mais do que absoluta certeza de que nós chegamos a um patamar acima de 99% da população. Você conta nos dedos de uma das mãos aquele que não é afegão médio. Aquele que não incomoda, que não perturba, que sabe respeitar o ambiente dos outros. Porque veja você, se você gosta de ouvir música alta, gosta de barulho, significa que você é uma pessoa problemática. Você é uma pessoa, primeiro, o problema maior é o fato de você não saber respeitar o outro, não saber respeitar o espaço do outro. Porque existem fones de ouvido. Se você gosta de ouvir música alta, som alto, pode botar um bom fone de ouvido, em vez de você gastar nesse lixo de caixa de som que você bota. Se você soubesse o que é som bom, você colocaria fora e colocaria fogo naquele lixo que você chama de som, que está no teu carro ou na tua casa. Compre bons fones de ouvido. Eu vou te dar um exemplo barato de um bom fone que você pode comprar. Não vou fazer propaganda, não vou falar o nome da marca, mas aqui está, se você quiser, você pode encontrar. É um bom fone de ouvido. Existem muitos outros que você pode adquirir com preços abaixo de R$200. Esse aqui você vai encontrar por cerca de 200, mas existem outros que você encontra por menos de R$100 até. Você consegue comprar bons fones de ouvido e ouvir a música que você quiser, no barulho, na altura, no volume que você quiser. E aí sim, você vai estar ouvindo com som de qualidade. Isso é um exemplo de som de qualidade, com esse fone que eu mostrei. Mas tem muitos outros, como eu falei por aí. Enfim, em relação a essa questão de perturbação de sossego, todo mundo já está cansado de saber e de ouvir falar o que é a tal da perturbação de sossego. Ela está prevista no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. Mas, pasmem, também há uma previsão em relação a isso na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 11, onde fala que a casa é asilo inviolável, nada nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. E aí, claro, existem algumas exceções, como, por exemplo, a questão que envolve o flagrante delito, né, que é uma condição, uma exceção para a não inviolabilidade do lar, da casa. Também existe a questão de desastre, existem outras questões que eu não vou me ater aqui porque não é esse o foco. O que eu quero falar é que, com relação à perturbação. Nesse trecho que eu citei sobre o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal de 88, onde está descrito que o som alto, a perturbação de sossego, não só com som alto, mas também com gritaria, com equipamentos que possam causar barulho excessivo, escapamento de carro, tem gente que coloca, tira alguma parte do escapamento para fazer ainda mais barulho, em motos também. Isso tudo não apenas atrapalha
na questão da perturbação do sossego para as pessoas, mas também é uma questão ambiental. Então também você está cometendo um crime ambiental fazendo barulho, mas também com algazarra, com gritaria. E você, por não impedir isso, você também estará incorrendo na perturbação de sossego e também num possível crime ambiental. Então, no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, como é uma Constituição Federal, ou seja, é algo que todo país tem uma Constituição. E o Brasil não é diferente. Nós temos a Constituição Federal de 1988, que alguns até rechaçam dizendo que ela é retrógrada, que ela é muito velha, que ela precisava ser alterada, modificada, melhorada. Mas eu tenho certeza que a maioria, por isso que eu falei do afegão médio, volto a frisar, que não tem conhecimento nenhum em relação a leis, a questão jurídica. Eu não estou dizendo que eu sou um expert, eu sou bacharel em Direito, eu sou formado em Direito. Eu tenho conhecimento mais técnico, mais apurado um pouco sobre as questões executivas, jurídicas, as questões que envolvem o direito. Mas eu não estou aqui para me impor como um jurista, me impor como um bacharel em Direito. Estou deixando totalmente fora isso. Inclusive falei nesse ponto do vídeo a recém. Eu não abri o vídeo falando eu sou bacharel em Direito, eu sou isso, sou aquilo, sou formado nisso, naquilo. Mas eu falei agora, para que você entenda, para que você, antes de criticar no vídeo, entenda que eu sou uma pessoa tecnicamente um pouco mais conhecedora sobre o assunto. Muito bem. Pessoas que falam então que a Constituição Federal de 88 brasileira, ela é retrógrada, eu não preciso e não vou criticar ou rechaçar completamente. Agora, para essas pessoas falar isso, dizer que a Constituição ela é muito velha, que ela precisa ser alterada, melhorada, essas pessoas precisam conhecer um pouco mais de lei e, sobretudo, a Constituição Federal. Eu tenho certeza que elas sequer sabem citar um artigo da Constituição para poder falar sobre ele. Apenas citar um artigo, o artigo tal. Mas o que diz o artigo tal? Qual é o real embasamento jurídico que tem envolvido nele? Quais são as decisões que o STF, STJ ou qualquer outro tribunal, qualquer outro fórum tem decidido? Então é importante que nós tenhamos conhecimento sobre a nossa própria Constituição. Se você falar com 99% da população, eu tenho certeza que você vai saber que essa porcentagem ou mais não vai saber nada sobre direito, não vai ter um embasamento técnico um pouco mais apurado, um embasamento mais apropriado para poder falar sobre as leis, qualquer que sejam. Então as pessoas que falam, não só na Constituição Federal, mas qualquer outra lei, qualquer outro artigo de lei, elas simplesmente falam porque jogam no vento. São Maria vai com as outras, é mais ou menos assim que funciona. Então você que está me assistindo agora, se, digamos, mais de 70% ou mais de 50% do que diz, do que está previsto na Constituição Federal brasileira, se fosse aplicado de fato em nosso dia a dia, se houvesse uma fiscalização por parte das autoridades policiais e demais autoridades judiciárias e tudo mais, e políticas também, se fossem elas se preocupar de fato em colocar à risca tudo que está na Constituição Federal, ou pelo menos 50%, um pouco mais de 50% do que diz a Constituição Federal, vocês iam ver que a nossa Constituição ela é bastante completa, ela é bastante válida para os dias de hoje, embora alguns digam que ela é muito antiga e inapropriada para os dias atuais. Vocês verão que ela é muito própria, ela é muito válida. O que falta é interesse por parte dos órgãos políticos, públicos de um modo geral, servidores públicos que atuam sobretudo nas áreas de segurança e no próprio Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário que é um dos ralos da sociedade, ou seja, onde escoa bastante a sujeira, a podridão, a coisa ruim que existe na sociedade, escoa tudo por ali. Pelo Poder Judiciário, pelos órgãos de policiamento, né? Então, eu não estou dizendo que a Constituição não precisa ter algumas alterações, mas do jeito que está, se fosse, como eu falei, fosse colocado em prática de uma forma contínua e bastante evidente, pelo menos alguns pontos, se fosse colocado em prática, mantido, ou seja, contínuo, e fosse realmente fiscalizado, vocês podem ter certeza que o país seria completamente diferente. E com relação à perturbação, a mesma coisa.
nessa jogada de colocar a Constituição em funcionamento quase que pleno, de uma forma bastante incisiva, fiscalizadora, se pudéssemos ter, pelo menos dentre os artigos, o artigo 5º como uma premissa, porque é uma garantia constitucional. O artigo 5º, todo ele são garantias constitucionais que nós temos. E o inciso 11 não é separado. Então, a partir do momento que o meu lar está sendo violado com barulho, com som alto, porque ali não diz que o barulho é uma exceção. Não diz ali, porque o barulho é algo que não tem controle. Ora, como não tem controle? Você vai me explicar então como um país, o Japão, por exemplo, é um país que preza o silêncio. Existem outros lugares, Escandinávia, prezam pelo silêncio. A cultura do silêncio, ela é bastante válida, bastante imposta e é controlado. O Japão é um país extremamente pequeno, mas existem milhões de pessoas que moram lá. Não vá pensar você que o Japão é como uma cidade de 2, 3 mil habitantes. Existem cidades com 60 mil, com milhões, 2 milhões, 8 milhões de habitantes, ou algo próximo a isso, como é o caso de Tóquio. E existem outras cidades com 500 mil, então são cidades que se assemelham em termos de quantidade de habitantes ao Brasil ou qualquer outro país. E eles conseguem controlar todas essas cidades, toda essa população no silêncio. Eles fazem festas em momentos oportunos, em locais e horários oportunos, não perturbando em momento algum a população que quer descansar. Então, se você hoje está na sua casa, na cidade, ou até mesmo em alguns lugares no interior, você muitas vezes não vai conseguir obter o silêncio que você espera, você não vai conseguir a paz, a tranquilidade que você espera, porque um baderneiro ou dois querem fazer festa, querem botar som alto, ou seja, não tem educação. Por isso eu apoio uma forma mais efetiva de poder melhorar e mudar os conceitos que hoje são empregados na população e que hoje são ensinados aos nossos jovens. Eu acho que a liberdade e a democracia nunca funcionaram e não vão funcionar. Do jeito que está no Brasil, não funciona. Precisamos mudar completamente a cultura, a cabeça de toda a população, para que aí a liberdade medida, tá? Ela tem que ser medida, não pode ser uma liberdade total, porque senão as coisas não andam. No Japão as coisas funcionam perfeitamente bem, porque existe liberdade, mas ela é controlada. Lá, por exemplo, eu já devo ter falado em outro vídeo, mas volto a frisar aqui, existe uma coisa que aqui muitos chamariam de ditadura, nem sabem o que é ditadura, mas falariam, porque São Maria vai com as outras, falariam em ditadura, por exemplo, o toque de recolher para os jovens. Menores de idade no Japão não podem andar desacompanhados dos pais depois de um determinado horário da noite. Eu não sei se é das 7, das 9 da noite, mas a partir de um determinado horário, quando vai anoitecendo, os jovens já não podem mais estar os menores de idade, né? Não podem estar desacompanhados dos pais ou de algum responsável. Senão a polícia vai com certeza aparecer e vai levar para algo semelhante ao conselho tutelar, né? Algo que lá certamente tem outro nome. Então, essa questão de respeito, porque é uma cultura. A cultura não pode estar associada ao desrespeito. Se você me disser que a cultura do Brasil é a cultura do barulho, de festa, porque o povo brasileiro é muito festivo, é muito alegre, você quer dizer que o povo brasileiro não tem respeito com ninguém, e é o que nós vemos hoje. O brasileiro não tem educação, não tem respeito, não tem consideração, não tem nada. É isso. Se você me disser que a cultura do Brasil é essa, você está dizendo que o Brasil não tem respeito. E é isso que nós estamos, infelizmente, vivenciando e vendo todos os dias em nossa sociedade, em nossa vizinhança, nos bairros, nas cidades, em toda a parte do país. E isso tem que acabar, isso vai acabar. Um forte abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho e vamos prezar pelo silêncio. Não vamos fazer barulho, porque isso perturba e se incomoda e é uma falta de respeito.